Olá a todos vocês aqui na nossa plataforma da BeUp, sejam muito bem-vindos a mais um DNA Empreendedor. Eu sou o Renato Miranda e hoje eu estou aqui para bater um papo com mais um empreendedor da vida real. Hoje eu vou bater um papo com o Guilherme que é proprietário, é isso mesmo, Guilherme? Do Equibel aqui em São José dos Campos, uma escola de inglês com um super renome, muito reconhecida e com históricos muito altos de alunos que realmente aprenderam a falar inglês, muito conhecida aqui na cidade. Eu estou muito contente em recebê-lo, Guilherme. Seja muito bem-vindo ao DNA Empreendedor. Muito obrigado, Renato. Obrigado pela apresentação, obrigado pela oportunidade. Tenho certeza que a gente vai ter muita coisa bacana para conversar. Legal, Guilherme. Bom, a gente está falando de uma área que eu gosto bastante, né? Que é o inglês. Eu, durante muito tempo, para quem não sabe, eu trabalhei em uma escola de inglês aqui na cidade também. E é um assunto que me gosta, que me agrada muito falar, né? E eu queria primeiro, Guilherme, que você apresentasse o Equibel para as pessoas, né? Para as pessoas que não conhecem. O seu business é o ensino da língua inglesa, creio eu. Tem outras línguas no meio do caminho? Como que funciona? O que é o Equibel? Explica para o pessoal que está acompanhando a gente agora. O Equibel, ele foi fundado aqui em São José dos Campos em 1979. Esse ano a gente completa 43 anos aí de estrada. Nós sempre tivemos o foco na língua inglesa, mas desde 2007 a gente começou a trabalhar com outros idiomas, tanto o inglês tanto o francês quanto o espanhol. A gente começou a trabalhar a partir de 2007. Hoje, nós temos algumas turmas de francês ainda, mas o nosso foco está sendo mesmo o inglês e o espanhol. O carro-chefe é o inglês, porque a demanda mesmo do mercado busca muito o idioma. Eu acho que, inclusive, essa pandemia aí empurrou ainda mais as pessoas para o inglês, porque você consegue... Agora, com o home office, você consegue trabalhar para qualquer empresa do mundo, mas você vai precisar saber um outro idioma, né? Não vai ser com qualquer empresa do mundo que você vai falar português. Então, é isso. O nosso foco é no inglês e no espanhol, mas o nosso carro-chefe, onde a gente tem história, uma história mais longa, é mesmo o inglês. Legal. Eu já vou começar com um ponto que você falou aí que me deixou um pouco curioso aqui. Você comentou que meio que com a pandemia, as pessoas trabalhando de home office, elas precisam cada vez mais do inglês também. Então, assim, teoricamente, a pandemia ela foi ruim, foi boa? Qual que foi o panorama que vocês tiraram aí, nesse período que a gente já pode considerar minimamente aí pós-pandêmico? Uhum. Olha, economicamente falando, a situação foi muito complicada aqui na região. A gente sabe que inúmeras fábricas reduziram jornada, tivemos muitas demissões aqui na região, no Brasil, no mundo inteiro, né? A gente sabe que caminhou mais ou menos dessa forma. Então, num primeiro momento, agora, nesse curto prazo, a gente percebe que trouxe prejuízos aí para todo o nosso cenário aqui da região da cidade. Mas a gente sabe também que é ciclo. Então, assim, muitas pessoas sofreram agora, e o que vai acontecer? As pessoas vão buscar formas de não sofrer lá na frente, porque a gente sabe que isso aí pode acontecer novamente, e ficou escancarada a necessidade de você conseguir se virar num outro idioma. Então, a gente percebe agora em 2022, a gente já percebeu uma procura muito maior pelos cursos do que se a gente comparar nos 2 anos de pandemia. E assim, pelos nossos alunos mesmo. A gente tem muitos alunos de multinacionais, muitos alunos que trabalham em empresas aqui da região, mas que fazem negócios com empresas de fora. E as pessoas comentam, falam, olha, lá na empresa está abrindo vaga de home office e acabou de entrar alguém para trabalhar comigo que é americano, alguém para trabalhar comigo que é de algum país da Europa. Então, se não tiver um segundo, terceiro idioma, a gente sabe que o mercado vai ser mais exigente daqui em diante. A pessoa vai precisar ter fluência e vai precisar se comportar no ambiente digital. Tem empresas daqui de São José que eu conheço que
empresas grandes que estão com 2 vezes por semana presencial, 3 vezes por semana de home office para estagiário. Olha só. Então, assim, desde o estágio, as pessoas já estão se acostumando a trabalhar de uma forma diferente. Então, eu acredito que isso daqui para frente só tende a crescer. Perfeito, muito legal. Eu acabei indo um pouco além com a pergunta da pandemia, que eu ia fazer mais para o meio da conversa, mas eu volto um pouquinho aqui agora, só para a gente entender o que é o Equibel, né? Vocês têm quantas escolas? Vocês têm também a parte online, pelo que eu entendi já, e ficou bem escancarado aqui agora. Vocês só estão em São José, estão ampliando, já pensaram em ser franquia, são franquia? Como que é a estrutura do Equibel? Conta para a gente. O Equibel é uma escola própria daqui de São José, foi fundado, né, em 79, mas existem vários centros binacionais espalhados pelo Brasil. Não só pelo Brasil, como toda a América Latina tem. E aqui no Brasil, muitos centros usam o mesmo nome, porém não devemos nenhuma satisfação a um franqueador master, vamos dizer assim. Então, o Equibel São José dos Campos responde por si próprio. A direção da escola, todo o sistema administrativo, a escolha de material didático, a capacitação dos nossos profissionais é feita toda aqui dentro mesmo do Equibel. Mas se vocês colocarem no Google Equibel, vocês vão ver Equibel em outras cidades do Brasil, e inclusive já visitei alguns, porque nós fazemos parte de uma coligação. É até uma forma da gente se fortalecer dentro desse mercado cheio de franquias, né? Então, nós fazemos parte de uma coligação onde a gente troca ideia entre os outros centros binacionais espalhados pelo Brasil e a gente troca boas experiências, boas práticas. Então, a gente já teve a oportunidade de conhecer centros binacionais em outras cidades do Brasil, mas é o que eu disse, a gente não tem não deve satisfação para nenhum outro centro, e esse nome Equibel significa Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos. Por isso que nós começamos com foco no inglês e trazemos o inglês aí até hoje, e é um Instituto Cultural. Então, a nossa missão, além de ensinar o inglês com excelência, é promover cultura. Então, aqui dentro do Equibel, a gente traz muito da cultura dos Estados Unidos para dentro da nossa escola, não só em sala de aula, como em eventos que a gente produz. Nós somos reconhecidos pela Embaixada dos Estados Unidos pela excelência no ensino. E a Embaixada, o consulado, sempre manda muito material para a gente, então a gente repassa isso para os nossos alunos, né? Nossa missão é ser vamos dizer assim, um polo de cultura norte-americana aqui dentro do Brasil. Então a gente faz isso ensinando a língua inglesa, mas ensinando também a parte cultural dos Estados Unidos. A primeira escola, então, só para eu entender, desse centro que você comentou, começou em São José. E aí tiveram outras variações e derivações ao redor do Brasil ou não? Não. Existem centros binacionais mais antigos do que o Equibel. Tem centros binacionais aí próximos já dos 100 anos, quase. A gente já tem alguns com mais de 80, se eu não me engano. E o Equibel tem 43. Então, nós não somos dos mais novos, mas a gente está ali na meia-idade. São os jovens. Legal. Somos jovens ainda. Deu para entender mais ou menos. E aí, toda a metodologia que vocês usam é idealizada por vocês, ou vocês compartilham isso, ou pegam de alguma editora específica? Como que é essa parte metodológica, o produto de vocês? Nós temos uma equipe de coordenação acadêmica aqui, são 4 coordenadores. Então, esses 4 coordenadores, cada um é focado em um público. E para cada público, a gente procura o que tem de melhor no mercado na questão do material didático. Então, nós temos contatos com várias editoras, grandes editoras no mundo, e a gente, quando vamos criar um novo curso para adultos, a gente procura, dentre essas editoras, a que oferece a melhor opção de material didático. Aí a gente adota esse material, nós pilotamos algumas turmas,
a gente vai vendo como o público responde, e depois daquilo a gente oficialmente adota o material e começa a ensinar os nossos alunos a abrir as turmas. Então a gente faz isso para cada um dos nossos públicos, que a gente começa aqui com inglês para crianças a partir de 4 anos de idade. Então, para as criancinhas ali, né, para as crianças de 4 até 6 anos, é um método, porque a criança ainda não foi alfabetizada 100%. De 7 a 9 anos, a gente já usa um outro material didático. Para o público teens, outro material didático. Para adultos, para curso preparatório, para curso de conversação, para cursos rápidos. Então, para cada um desses, a gente foca num material, e cada um é de uma editora. A gente não tem essa amarra com uma editora. A gente procura no mercado o que é melhor para o nosso aluno. Perfeito. E me diz uma coisa, você mesmo é o fundador, a sua família é fundadora do Equibeu? Como que é essa questão? Você está tocando agora a partir de determinada época? A minha mãe fundou aqui, diretora-geral, Ana Rita Teixeira. Ela fundou em 1979 o Equibeu, aqui em São José dos Campos. Era numa casa no centro, perto do shopping do centro ali mesmo, em São José. Sim. E daí, 3 anos depois, a gente se mudou para um ponto na Vila Diana, que é ali na Avenida Paulo Becker. Depois conseguimos pegar uma casa ao lado ali na Ademar de Barros, que a gente fez um L. E aqui onde eu estou falando, eu estou na unidade da Avenida Barão do Rio Branco. Nós começamos em 2007. Então, são aí 15 anos que a gente está aqui nessa unidade da Rio Branco. É uma empresa familiar. Eu, minha mãe, minha tia e meu irmão trabalhamos aqui. E agora, nesse momento, estamos eu e minha mãe aqui. A minha tia vai vir amanhã. O meu irmão precisou sair, mas a gente está sempre por aqui. E é uma empresa familiar que cresceu, né? Cresceu aqui em São José. Quando a minha mãe fundou, ela era a professora, ela era a secretária, ela era a moça do café, ela fazia de tudo, e o Equibeu nasceu e cresceu aqui em São José mesmo. Eu sou de 86, o Equibeu é de 79, então o meu irmão mais velho aí é o Equibeu, aí depois tem o meu irmão que é de 82 e eu aqui. Mas a gente estamos juntos aí em família. Minha mãe e minha tia diminuíram um pouco o ritmo nos últimos anos, porque eu e meu irmão estamos aqui em tempo integral, né? A gente está resolvendo as coisas aqui da escola o tempo todo. E eu comecei em 2008 e o meu irmão começou em 2006. Então a gente já está aí há alguns anos. Inclusive, quando a gente se conheceu na pós, né? Eu já estava aqui no Equibeu já. Legal, cara, legal. E assim, queria que você contasse um pouco, porque assim, pelo que eu entendi, a sua mãe foi a empreendedora raiz para começar o negócio, sim, né? E aí você veio em um segundo momento, junto com o seu irmão, aparentemente, aí, e meio que estão tocando o negócio agora em grande extensão, né? Com maior parte das responsabilidades, imagino eu. Antes de 2008, você já tinha empreendido, porque agora você atua mesmo como a pessoa ali na frente, né, na reta, ou seja, tem que tomar as decisões, tá a par de tudo, fazer as contratações, enfim, tá por dentro de tudo que a escola realmente tem que oferecer e fazer. E aí eu queria saber se você já tinha um histórico como empreendedor ou não, e se não, como que foi esse processo, né, de tipo, e aí agora? Eu ou eu? Eu não tinha empreendido até então, porque eu terminei a faculdade no dia 9 de junho de 2008, e no dia 16 de junho de 2008, uma semana depois, eu já estava aqui trabalhando no Equibeu. E enquanto eu fiz faculdade em São Paulo, então eu tive a oportunidade de fazer estágio, eu não tive a oportunidade de empreender. Mas eu sempre cresci aqui dentro do Equibeu, eu sempre cresci no ambiente onde minha mãe empreendeu. Então, desde pequenininho mesmo, muito antes de começar a estudar, que eu comecei a estudar aqui com 8 anos, muito antes de começar a estudar, eu já frequentava. E eu vou ser sincero com você, o meu irmão, ele já tinha uma visão
mais estruturada desde a adolescência de querer trabalhar aqui no IQBEL. Quando ele estava no colegial, ele já sabia que ele queria fazer administração de empresas para administrar o IQBEL. Ele foi bem focado nisso. Eu já não era tanto, não tinha tão claro isso na minha cabeça. Eu, na adolescência, até um pouco antes da adolescência, assim, eu gostava muito de andar a cavalo. E a minha família é do sul de Minas aqui, e a gente tinha alguns cavalos lá. E eu queria fazer veterinária. Até o primeiro ano do colegial, eu queria fazer veterinária. E depois, quando eu cheguei mais ali no terceiro ano do colegial, conversando com meu irmão, ele falou, cara, você tem um jeito de publicidade, eu acho que você gosta de se comunicar, e é uma área onde tem um campo de trabalho interessante. Sim. Aí eu perguntei, eu falei assim, pô, mas eu tenho vontade de ir para o IQBEL, será que fazendo publicidade eu vou ter Nossa, com certeza vai ter, não vai faltar o que fazer. E daí foi isso, eu entrei na faculdade em 2004, saí na metade de 2008 e já vim direto para o IQBEL. Então, como eu disse, assim, eu não tive muito tempo para empreender fora daqui, porque eu estava fazendo faculdade, daí a vida era um pouco mais corrida, mais focada nos estudos, graças a Deus deu para focar, mas foi isso, saí direto para cá. No começo, eu não vou mentir que foi difícil, assim, porque quando você sai da faculdade, mesmo fazendo alguns estágios, você sai uma folha em branco. Hoje em dia, a faculdade tem uma visão, acho que um pouco diferente do que era lá em 2008, quando eu saí, mas assim, a gente era muita teoria, e quando você vai para o mercado de trabalho real, assim, não é algo muito fácil. E eu acho que é uma sorte eu ter entrado numa empresa que já estava consolidada, né? Em 2008, quando eu entrei, o IQBEL já tinha 29 anos já. Se eu não estou errado, acho que 29. Então, o IQBEL já era consolidado, já era uma empresa conhecida, só que daí as responsabilidades também são maiores, né? Quando você começa a empreender e você começa a crescer junto com a empresa, a empresa e o empreendedor vão caminhando juntos, vão crescendo juntos. No meu caso, eu cheguei muito folha em branco numa empresa que já tinha uma história enorme para trás. Então, assim, eu acho que teve a parte fácil, que é de entrar numa empresa bem estruturada, mas teve a parte de eu não ser maduro o suficiente ali naquele começo, né? Fiquei muito perdido, assim, demorou para me encontrar. Tanto é que eu deixei para fazer a pós-graduação alguns anos depois de ter me formado na faculdade, justamente por isso, porque eu achava que era importante eu ter a prática, viver, né, o empreendedorismo, a vida profissional na prática, antes de fazer uma pós-graduação, que daí me leva para a teoria de novo, né? Só que na pós você aprende a teoria, só que como você está ali trabalhando todos os dias, o que você aprende o que você aprende na terça você coloca em prática na quarta. E na faculdade não. Aprendi e demorava para poder conseguir colocar em prática. Legal. Interessante isso que você falou, porque geralmente as histórias dos empreendedores são das pessoas que realmente iniciam o negócio do zero, né? E aqui a gente vê você que entrou no meio do caminho e aí teve todas essas dificuldades que, né, tinham a ver com a adaptação que você teria que ter para conseguir tocar o negócio de fato. E aí toda a questão da teoria, da prática, e aí foi virando uma mistura boa para que tudo acontecesse e fluísse bem como vocês estão hoje. Perenes, né? Ainda assim, mesmo depois de um período de pandemia, estão no mercado, estão ativamente, e tem um nome muito forte na cidade. Ô, Guilherme, eu queria falar de um ponto, porque assim, muitos dos nossos alunos e muitas das empresas do Brasil são empresas familiares, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre os trunfos
mas também os desafios de se trabalhar junto com a família, né? Em relação a comportamento, a comunicação, a conseguir separar os papéis, as questões de subordinação, de repente, ter alguém que está acima e aí dentro de casa é irmão igual. Enfim, quais são os desafios de se trabalhar em uma empresa familiar? Olha, os desafios eu acho que são justamente por não distinguir bem os papéis dentro e fora de casa, né? Eu, quando comecei a trabalhar no IQB, eu ainda morava com a minha mãe e com o meu irmão, lá em 2008. Hoje eu sou casado, moro fora, meu irmão também casou, então a gente perdeu essa convivência 100% do tempo. Mas lá no começo, lá em 2008, era 100% do tempo. Então, assim, era muito difícil a gente passar por algumas situações aqui no trabalho e depois quando você vai para casa para sentar na mesa para jantar ou sentar na mesa para almoço, aquele assunto surge de novo e te dá uma engasgada aqui com a comida. Então, não era algo muito fácil. Com o tempo foi melhorando, acho que a minha mãe e minha tia se acostumaram mais em ter o meu irmão e eu trabalhando aqui juntos. Eu acho que a gente também foi crescendo, foi se acostumando um pouco mais. Mas um segundo desafio que eu vejo é que uma empresa familiar, às vezes, ela cresce de uma forma muito orgânica, né? Todo mundo faz tudo, ou pelo menos o empreendedor, vamos dizer assim, minha mãe começou, porque minha tia entrou um pouco depois, mas quando minha mãe começou, ela fazia de tudo. E hoje em dia, eu acho que o empreendedor, o diretor, o presidente, o dono do negócio, ele tem que ter uma visão ampla de tudo que está acontecendo, mas a gente não consegue saber de tudo e tomar conta de tudo o tempo todo. A gente tem que saber delegar. E eu acho que foi algo que o meu irmão e eu chegamos com uma visão diferente sobre isso, sobre delegar, sobre dar autonomia para as pessoas para as pessoas crescerem, para as pessoas por si próprias começarem a trazer um retorno, ao invés da gente ter que ficar falando tudo o tempo todo, pontuando tudo o tempo todo. Muito centralizador, né? A gente percebia isso, assim, era muito centralizador, e isso cansa, porque o peso fica muito grande nas costas de poucas pessoas, e a gente não é especialista em tudo, né? Então, assim, eu fui para a área do marketing, estudei publicidade e propaganda, depois eu fui fazer pós-graduação em gestão de marketing, e não adianta eu querer saber nos mínimos detalhes tudo que está acontecendo na parte da contabilidade, sabe? É um negócio muito distante. Então, por ser uma empresa familiar, eu acho que cresceu de uma forma orgânica e algumas áreas a gente tinha um olhar um pouco mais antigo e que precisou dar uma repaginada, uma profissionalizada em algumas coisas, porque o mundo de hoje é diferente do que era 40 anos atrás, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. No início, a gente tocou levemente no assunto, você falou que existe uma rede, que não é uma rede de franquias, mas em que vocês se ajudam, trocam informação, falam de mercado, melhores práticas, os desafios que estão enfrentando no negócio, enfim. Mas, assim, uma coisa que eu sempre me questionei é que, como joseense, e entendendo o nome e a representatividade que o IQB tem no mercado local, no que diz respeito ao inglês, né? Por que não franquear o IQB? Tem um motivo específico? Vocês não gostam da ideia? Já pensaram na possibilidade? Olha, tem dois pontos que essa ideia já veio na nossa cabeça, mas tem dois pontos que nos impedem de fazer isso. O primeiro é porque dentro dessa coligação faz parte do estatuto que nenhum coligado pode se tornar uma franquia. Por que isso?
quando a gente se torna franquia, a gente não tem tanta responsabilidade em cima do franqueado. O franqueado tem que seguir algumas normas e tudo mais, só que ele pode querer, por exemplo, ir para uma região onde já existe um outro coligado. Então, a gente tem um respeito muito grande entre os coligados. E, por exemplo, aqui na região de São José, se alguém quiser montar um centro binacional aqui em Jambeiro, aqui em Santa Isabel, como é que eu posso dizer? Seria honroso que essa pessoa viesse conversar com a gente, seria respeitoso, e nós temos o direito de dizer, não, aqui nessa parte não, porque nós fazemos parte desse território aqui. Esse território é um território que o ICBEL toma conta já há algum tempo. Esse seria o motivo mais burocrático que eu estou te dizendo, né? Agora, o principal motivo, até da gente pensar em ter inúmeras unidades, é realmente a gente perder um pouco o controle, porque o ensino, a parte do ensino, a gente tem um cuidado muito grande com a nossa equipe. A gente não tem uma equipe gigantesca, nós somos hoje aí em torno de 60 colaboradores, 2/3, então, mais ou menos uns 40, são da parte acadêmica. Então, nós temos 4 coordenadores comandando essa equipe. Então, cada coordenador tem um olhar muito próximo ali de mais ou menos uns 10 professores. E isso faz com que o nosso ensino seja em alto nível, seja uma qualidade alta. A partir do momento que você vira uma franquia, é difícil você garantir que o franqueado vai ter esse mesmo cuidado. Nós conhecemos escolas aqui de São José que são franquias e são tocadas por pessoas que são educadores, que têm um olhar diferenciado e faz aquilo de uma forma muito bacana. Concorrentes, né? Eu digo que são parceiros de segmento, porque tem espaço para todo mundo. Agora, nos deixaria muito chateado se algum franqueador pegasse o nosso nome de 43 anos de estrada e não andasse conforme a gente gostasse, entendeu? Entendi. Então, a gente já pensou em abrir outras filiais, mas isso também acaba que a gente perde um pouco o controle, porque não dá para dar a mesma atenção que a gente dá aqui. E essa parte da franquia também é algo que já veio na cabeça, já pensamos, mas na hora de colocar os prós e os contras, a gente achou melhor continuar aqui, cuidando do que a gente sabe fazer. Além disso, né, abrir franquia é abrir um novo negócio, né? É um novo... então seria assim, o ICBEL aqui seria uma empresa, a empresa 1, e a franquia seria a empresa 2. Você tem que ter toda uma outra equipe para tocar aquilo. E a gente tá tranquilo do jeito que a gente tá. Muito legal, muito legal. Legal o posicionamento assim, né? Porque é uma escolha, um posicionamento verdadeiro. Sim. E que faz todo sentido para a identidade de vocês, né? E aí você tocou no outro ponto que realmente escolas, né, especialmente escolas de línguas, eu trabalhei em uma, eu sei que muitas delas deveriam ao menos se dedicar aos treinamentos de toda a rede, para que as coisas funcionem minimamente dentro de um padrão, né? Franquia. Sim. É isso. E aí eu queria entrar nessa seara contigo, com relação aos treinamentos, porque eu imagino que você tem uma equipe comercial, tem a coordenação e também tem os professores que estão lá no campo de batalha diariamente, né? Como que vocês trabalham essa questão do treinamento? São treinamentos diários, semanais, mensais, para cada time, equipe de vendas, professores, coordenadores? Conta para a gente um pouquinho sobre treinamentos. Como eu disse para você, na coordenação nós temos 4 coordenadores. Então, cada coordenador leva a esses treinamentos, essas novas informações, boas práticas. A gente tem pelo menos um por mês com cada uma dessa equipe, tem um treinamento. Mas eles estão em contato constante.
né? Com o coordenador está aqui na escola, o professor está aqui na escola. Então, a gente tem os treinamentos formais, mas nós temos aquele treinamento, aquele feedback imediato. Os nossos coordenadores assistem às aulas dos nossos professores, inclusive as aulas online, eles entram lá na sala online para assistir, e é de uma forma imediata. Assistiu uma aula, anotou alguns pontos, depois aquilo ali já é tratado de forma imediata. O mesmo acontece na equipe comercial. A supervisora da equipe comercial trabalha, são 3 salas muito próximas, então a supervisora está de ouvido ali o tempo todo, mas tem os treinamentos formais também. A equipe comercial não tem um treinamento tão frequente quanto dos professores, porque os professores são uma equipe maior, né? A parte acadêmica são 2/3 da nossa empresa, então a gente precisa de mais treinamentos para manter toda a equipe caminhando bem. Agora, na parte do comercial e atendimento ali da secretaria, os treinamentos são menos frequentes, mas a supervisora do comercial, a supervisora da secretaria trabalham ao lado das consultoras comerciais ou ao lado das secretárias. Então, é imediato. Tá acontecendo alguma coisa ali, na hora já consegue pontuar o que precisa melhorar, o que está certo. Incrível, muito legal. Então, eu já vi algumas escolas de inglês que tem a equipe comercial dentro da própria secretária, né? A secretária que acaba fazendo as vendas. Vocês separam essa parte do atendimento ao aluno, pós-venda, que seria mais a parte da recepção, né? Secretaria, da equipe comercial. Você tem vendedoras e secretárias, é bem distinto. Isso. Inclusive, isso começou em 2015. E eu entrei na pós para fazer gestão de marketing, e um dos meus objetivos lá era separar a área de atendimento, porque as secretárias vendiam, as secretárias atendiam os alunos, as secretárias atendiam os pais, e eu percebi, depois de algum tempo aqui no Iquibeu, que aquele formato não estava funcionando tão bem. Aí eu entrei na pós em 2014, e por força do destino, em 2015, a gente juntos decidiu, não foi nem... Eu entrei na pós com esse objetivo, mas a mudança aqui no Iquibeu aconteceu porque a gente, como eu disse, a gente tem contato com outros centros coligados, e essa mudança já estava acontecendo em outros centros também. Quando a gente olhou para o mercado, parou para prestar atenção nisso, nós 4, né, da direção, juntos tomamos essa decisão. Aí a gente primeiro chamou uma pessoa de fora para ajudar a gente a formatar essa área, e depois de um tempo a gente contratou, e a supervisora trabalha dentro do Iquibeu, faz parte do nosso quadro de colaboradores. Mas é muito importante, a gente sentiu isso, separar, porque assim, a gente tem um volume grande de alunos, então para você fazer essa parte comercial bem feita e cuidar dos alunos, dos pais responsáveis ao mesmo tempo, depois de um tempo a gente poderia começar a não prestar um serviço tão bom quanto a gente gostaria. Então foi melhor a gente separar, e cada um com o seu objetivo, com o seu foco. Legal. Eu tenho uma pergunta ainda nessa seara ainda, porque assim, eu concordo super com isso. Eu ainda acho que a escola que eu trabalha com o sistema em que a secretária faz as vendas, e funciona lá. De alguma forma isso acontece. É uma secretária muito bem preparada, né? Casos e casos. Mas o que eu ia te perguntar, na verdade, é assim, você sente que uma secretária, dentro da escola, a questão do atendimento aos alunos e a questão das vendas, a questão das vendas perde mais tendo uma secretária que está vendendo, ou o contrário, o atendimento aos alunos, esse pós-venda, contato com os pais, perde mais tendo uma secretária vendedora? Quem sofre mais quando é uma pessoa que faz as duas? Você perde mais venda ou perde mais qualidade de atendimento?
Então, aí vai depender do perfil, né? Porque assim, nós temos um perfil diferente das nossas consultoras e das nossas secretárias. As nossas secretárias são mais processuais. Então, para trabalhar na parte da organização da vida dos nossos alunos, é melhor você ter uma pessoa que tem esse perfil mais processual. Para a área comercial, já é um perfil mais atirado para o mercado. Uma pessoa que tem uma comunicação diferente, entendeu? Então, assim, quando a gente tinha as nossas secretárias faziam as vendas, elas iam até um certo ponto e a decisão ficava nas mãos daquele cliente, daquele prospect. Agora, com as consultoras comerciais, elas vão até o momento do aluno dizer assim, eu não quero ou eu quero. Elas têm um tempo para iniciar um relacionamento e um tempo para ou ele virar nosso aluno ou ele vai ficar numa lista ali para a gente conversar daqui a algum tempo. Então, elas têm conseguem fazer essa divisão, né? Quando era secretária, como elas tinham outras tarefas, isso às vezes poderia se perder. Porque, como eu disse, a gente tem um volume grande de alunos, né, para trabalhar aqui. Então, para dar toda a atenção para os nossos alunos e ainda colocar a cara no mercado para trazer alunos novos, o dia precisava ter algumas horas a mais aí para elas, coitadas. São muitas atribuições, né? Alguma coisa ali vai ficar meio... Entendi, legal, interessante. O Guilherme, é o seguinte, hoje eu acho que a gente vive um cenário um pouco diferente com relação a isso, mas até determinado tempo atrás, a gente via assim, muitas pessoas querendo falar inglês, querendo ser fluentes em inglês, e muita gente descontente e frustrada no mercado, porque, enfim, inúmeras quantidades de sensações e experiências diferentes com relação à aprendizagem do inglês. Muita gente que, na verdade, acaba entrando em algumas escolas e acaba não aprendendo e acha que inglês é impossível, que inglês é difícil, que nunca vai aprender. Então, a gente tem, dentro das pessoas que querem aprender inglês, mesmo as que gostam, as que querem pelo mercado, um monte de gente que está decepcionada com isso, que acha que nunca vai acontecer. Eu queria, dentro disso, falar um pouquinho sobre fidelização, né? Porque é muito comum vermos pessoas querendo aprender inglês como um projeto inicial na vida e elas acabam buscando opções no mercado. Uma vez que ela se matricula com vocês, ela tem que se manter, né? Pelos livros ali, conforme a sequência mesmo de aprendizagem de vocês. Quais são as estratégias, né? O que você recomenda que uma empresa que trabalha com serviços e cursos livres de forma geral faça para que, de fato, consiga fidelizar aquele aluno, entendendo todas as particularidades, entendendo que a aprendizagem nem sempre é no mesmo ritmo, né, dentro de turmas, e, acima de tudo, acolher esse aluno e não deixá-lo ir. Olha, eu acho que o nosso principal diferencial é ter a coordenação focada por cursos e ela tem uma proximidade muito grande com os alunos, assim. Então, é muito fácil você falar um nome aqui, o nome e o sobrenome do aluno, e o coordenador falar assim, filho de tal pessoa, que trabalha em tal lugar. Legal. Então, os nossos coordenadores são muito próximos dos nossos alunos, justamente por isso, né? Cada um tem o seu ritmo, cada um tem os seus problemas em casa, cada um tem os seus problemas na vida profissional, e o coordenador aqui, ele vai acompanhando, o professor está ali na sala de aula, linha de frente, e ele está ali dando atenção para 10, 15 alunos. Mas aqueles alunos que ele começa a perceber que tem um grau de dificuldade diferente, que teve um dia que ele não veio tão animado para a aula, ou faltou 2 aulas seguidas, o que está acontecendo com esse aluno? O próprio professor muitas vezes faz esse contato, mas como o professor tem várias turmas, ele não consegue fazer contato com todos esses alunos. Então, a maioria das vezes quem faz esse contato é o coordenador.
Então, eu acho que essa parte de entender a dificuldade do aluno, pô, então vamos pegar um horário essa semana para fazer um plantão de dúvidas para você melhorar nisso, melhorar nesse ponto aqui que o professor levantou que não está indo tão bem, dar algumas dicas, sugerir algum tipo de material diferente. Eu acho que quando você está prestando serviço, esse cuidado não pode faltar. E no nosso caso, eu acho que é um grande ponto forte, sim. Esse cuidado com cada aluno. O aluno sente quando ele está sendo ouvido e quando ele está sendo cuidado por alguém. E aqui na escola a gente faz isso de uma forma bem intensa, porque a gente sabe, realmente, curso livre é fácil o aluno desistir, né? É diferente de um aluno do ensino médio ou um aluno de faculdade. Pô, eu não vou desistir agora, né? O vestibular está daqui a um ano. Vamos ficar mudando de escola? Não vou. Mesma coisa na faculdade. Pô, passei por todo um processo de vestibular, às vezes tive que mudar de cidade. Agora, porque eu não estou gostando de um professor, eu vou desistir do curso? Não, você acaba continuando. No curso livre, não. Um professor ruim que você tem durante um semestre é o suficiente para você falar assim, vou procurar outra escola. Né? Você que trabalhou em escola de idioma, você sabe que o que eu estou falando é verdade, né? Sim. Então, a gente tem que ter esse cuidado próximo com os alunos para a gente garantir que ele vai ter a melhor experiência de ensino, que ele vai alcançar os objetivos dele. É importante a gente trazer isso, né? Pô, começou a estudar aqui com a gente faz 2 anos porque você queria mudar de empresa, ou mudar de cargo dentro da empresa, ou fazer um curso fora do país. Sim. E às vezes o aluno se desmotiva por inúmeras situações da vida. Não estou querendo continuar, não está dando certo, não sei o quê. Pô, mas e aquele objetivo lá? Você continua com aquele objetivo, você mudou, está com novos objetivos, você já não quer mais mudar de emprego, está tudo certo. Então, às vezes, a gente tem que até trazer isso de volta para o aluno para ele falar, pô, é verdade, né? Espera aí, não tá faltando, às vezes, 6 meses para terminar o curso, vai parar? Então faz sentido, perfeito. Você traz o principal motivo que trouxe ele, de fato, para começar o curso com vocês e usa isso como uma argumentação, né? Essa negociação quem faz é o coordenador, por exemplo, uma pessoa solicita o desligamento ou sinaliza o desejo de parar de estudar com vocês. Quem faz essa tratativa? É o professor, é o coordenador, é a secretária ou é a equipe de vendas? Depende do motivo. Então, assim, se o aluno quer sair porque estou desempregado e o valor do curso não está dando para se encaixar no meu orçamento. É um assunto que as meninas na secretaria têm autonomia para cuidar. Agora, se ele está com alguma reclamação porque não está gostando do curso, porque está insatisfeito com o professor, ele não está conseguindo acompanhar e está se desmotivando por conta disso, aí o coordenador tem uma conversa para entender todo o cenário e tentar encontrar uma solução. Às vezes, a mudança de curso já ajuda, porque às vezes o aluno está matriculado num curso que é um curso rápido, é um curso intensivo, mas a agenda do aluno não permite. E daí, quando ele vai para um curso extensivo, né, um curso que anda um pouco mais devagar, mas ele anda no ritmo que cabe na agenda do aluno. Não adianta você fazer um curso rápido e não conseguir concluir as tarefas, não consegue assistir todas as aulas, aí não adianta, né? Sim, perfeito. Eu lembro muito disso, era uma das coisas que, quando eu dei aula, eu pensava muito nisso, porque nem tudo que você faz depende de você, né? Você como professor ou vocês como escola, porque tem que ter essa parte da entrega do aluno para que as coisas de fato aconteçam, fazer os exercícios, comparecer às aulas, né? Fazer a tarefa. E aí eu queria te perguntar, mais um ponto de curiosidade mesmo, como que vocês estimulam
sem parecer muito agressivo, essa questão do comprometimento e responsabilidade que o aluno tem que ter para que ele, de fato, se desenvolva. Porque uma coisa é a gente dar uma aula incrível, ter um material didático espetacular, uma sala de aula toda equipada, com ar-condicionado, lousa, tudo de primeira geração e tudo mais. Outra coisa é você fazer todas essas ferramentas, de fato, contribuírem para que o aluno se desenvolva no inglês. Como que vocês fazem isso? É o professor, é o coordenador, é um pouquinho de cada um? Olha, o professor, ele acompanha isso de perto, né? Porque os alunos devem trazer, né, as tarefas, os homeworks feitos, e se tiver alguma dúvida, o professor já traz isso. E é algo que com o aluno adulto, às vezes acaba sendo um pouco mais difícil. Porque aluno, criança, adolescente, deve satisfação para o pai e para a mãe, para o responsável. Então, o aluno, se ele não faz tarefa, ele volta para casa ali com um xizinho vermelho, ele sabe que as coisas se complicam para ele. Agora, os alunos adultos, eles às vezes não são tão rígidos com eles mesmos do jeito que eles são com os filhos. E daí a gente tem que estimular, né? O professor tem esse papel de mostrar para o aluno, justamente trazendo, mas você não está querendo viajar para fora daqui 1 ano e meio, daqui 2 anos, se você não trouxer esse resultado, você não vai conseguir alcançar o seu objetivo. Né? O professor tem que tentar dessa forma. Mas tem uma forma que é mais objetiva ainda para principalmente alunos adultos, que é que a gente dá garantia de resultado para o aluno em contrato. Então, quando ele contrata o nosso serviço lá, ele tem a garantia de resultado. Só que para a garantia de resultado dele valer, ele tem que ter frequência e tem que ter a parte das tarefas, do acompanhamento do professor. Então, se o aluno tiver a frequência legal e fizer os exercícios que o professor manda e fizer tudo certinho, com certeza ele vai alcançar um resultado legal. A gente confia muito no nosso método de ensino, confia muito nos nossos professores, no material didático. Então, quer dizer, se o aluno, quando o aluno é adulto e normalmente sai do próprio bolso o pagamento da mensalidade, ele tende a levar a sério quando toca no bolso, né? Quando fala, deveria, né? Deveria. Porque a garantia do contrato é isso, se ele tiver a frequência, fizer todas as tarefas, tudo certinho, e mesmo assim ele não alcançar o resultado, ele pode fazer um novo módulo de graça. Ele não paga nada. Essa é a garantia que a gente dá. Mas o que acontece é isso que eu te falei. Quem vai lá... de casa, né? É muito difícil ter algum aluno que aciona essa garantia, porque se ele fizer tudo que está escrito lá, ele vai alcançar resultado. Isso aí a gente sabe que temos anos e anos de experiência. Lógico que tem alguns alunos com um pouco mais de dificuldade, que você, como professor, já sabe disso, mas aí a gente tem a nossa parte da coordenação também, como eu disse, fica ali de olho, pega um plantão de dúvidas, separa um horário ali para o aluno fazer algumas coisas extras. Então, normalmente, a gente consegue alcançar um resultado legal com os nossos alunos, sim. Que incrível. Bom, a gente está caminhando para o final, mas eu ainda tenho algumas perguntas aqui. Eu queria entrar numa questão aqui agora, talvez até mercadológica, assim. Antigamente, a gente tinha uma premissa das escolas de inglês, não sei se vai concordar comigo, mas é uma impressão que eu tinha, de que as escolas tinham que formar pessoas tão capazes de se comunicar em inglês como se fossem professores, né? E aí tinha todo um cuidado com prova, com palavras, com letras escritas erradas, todo um cuidado muito assim, como se realmente estivesse formando um professor para dar aquelas aulas. E eu sinto hoje que o mercado está um pouco mais flexível, na verdade está muito mais flexível. Por quê? Porque hoje o mercado dos cursos de inglês, ele foca nos objetivos, igual você comentou, né? O cara que quer mudar de área na empresa ou ser promovido, a pessoa que quer viajar para determinado país e se comunicar bem lá, se virar.
gente que quer assistir um filme, ouvir uma música e conseguir entender essa música, gente que tem parente que mora fora e quer conversar com esse parente, enfim, uma infinidade de objetivos que alguém pode ter para que essa pessoa aprenda o inglês até aquele ponto, aquele objetivo ser alcançado. E aí, eu queria saber se isso faz sentido, né? Se vocês já têm essa flexibilidade hoje dentro da mentalidade de vocês como escola, na hora de oferecer os cursos e cobrar e tudo mais, e cobrar a performance dos alunos também. E um outro ponto que vai além disso, uma vez que a pessoa conseguiu, no médio estágio ali, intermediário, conquistar aquele objetivo inicial de viajar para fora e se comunicar, qual que é o meio termo para que essa pessoa, de fato, não saia, porque ela atingiu, teoricamente, o objetivo, e vocês consigam, de fato, mantê-la ali, ou incentivando essa pessoa a ter outros objetivos com a língua? Como que funciona isso? Tá, eu vou começar por essa última pergunta que você fez. Uhum. Nós temos curso que o final desse curso, que é um curso modular, ele termina o nível intermediário. Então, ele não sai, ele não termina esse curso com o nível de fluência altíssimo, o nível de fluência tanto escrita quanto oral altíssimo. É um curso rápido, mas é um curso com bagagem. Sim. Ele pode continuar estudando conosco? Sim. Nós temos uma segunda parte, vamos dizer assim, que são 2 anos de um curso que leva o aluno até o nível intermediário, que só para quem está escutando, você já sabe, mas para quem está escutando, o nível intermediário para a gente aqui, aquela pessoa que consegue escrever um e-mail, atender um telefonema, fazer uma viagem para fora, se comportar no mercado de trabalho sem grandes problemas. A gente tem um curso que ele é rápido e ele leva o aluno até esse ponto. Se o aluno tem interesse em continuar, nós temos um outro curso com a mesma duração, que daí ele se aprofunda na parte avançada. Então, ao final desse segundo curso, ele tem condições de prestar exames de proficiência, o nível de fluência dele já está lá em cima, e nós temos também cursos de conversação. Então, muitas vezes o aluno que termina em nível intermediário, ele fala, cara, eu já estou tranquilo com essa parte da escrita, para eu escrever um e-mail ou outro, não preciso ler muita coisa, o que eu tenho aqui me satisfaz, mas eu não quero perder o contato. Aí a gente oferece um curso de conversação, que daí o aluno tem aula focada só na conversação, uma vez por semana, e ele consegue manter um contato com o idioma para não perder, porque a gente sabe que perde, né? Se você parar de estudar e ficar muito tempo paradão... E da primeira pergunta que você fez sobre que antigamente os cursos se aprofundavam muito e hoje em dia o mercado pede algo um pouco diferente. Realmente, eu mesmo com 17 anos, que foi quando a última vez que eu estudei aqui no IQBEL, eu peguei um certificado de proficiência da Universidade de Michigan. Então, com 17 anos, eu tinha um diploma de profissional na língua inglesa. Sim. Que não tive, nunca fui professor de inglês. Foi muito bom, não estou reclamando de ter alcançado esse nível, mas é um nível que muitas pessoas no mercado de trabalho não necessitam. Você pode saber menos e ter uma boa carreira mesmo assim. E até esse curso que eu falei anteriormente, que é um curso mais rápido, ele é um curso já que tem uma visão diferente do que era antigamente. Ele é um curso modular, então são módulos bimestrais, e que o aluno, ao final de todos os módulos,
ele tem um nível intermediário, que já é um nível que o mercado de trabalho, na maioria dos casos, aceita. Sim. Mas ele não tem aquela... Ele pega na gramática, o aluno tem bastante gramática, tem bastante exercício, só que a didática do curso é muito voltada para a conversação. Então, o professor trabalha a parte gramatical, de vocabulário, e na hora do aluno exercitar em sala de aula, ele exercita falando. Ao invés de exercitar escrevendo, ele já exercita com o colega ao lado. Então, é uma forma que a gente conseguiu de não deixar a parte gramatical de lado, porque se você quer falar bem, você tem que saber escrever bem, você tem que saber bem gramática, senão você não vai falar bem, né? Então, a gente não quer deixar o aluno sair meia boca, vamos dizer assim. Falando, mas falando bem. Não, se é para sair falando, é para sair falando bem. Só que a didática mudou. A gente aumentou a carga da parte oral. E antigamente era isso que você comentou. Era muita gramática, era muito vocabulário, mas a interação de um aluno com o outro ou do aluno com o professor era pequena. E nesse curso intensivo a gente consegue aumentar a exposição do aluno nessa parte. E é um curso voltado para adultos, é um curso voltado, só tem maiores de 18 anos em sala de aula, que é justamente esse público que tem pressa em aprender e tem pressa em falar inglês, que é o que o mercado de trabalho mais pede. Para os adolescentes, para as crianças, a didática é outra. Legal. Ô, Guilherme, você entrou num outro ponto aqui, que vai ser um dos últimos que a gente vai bater aqui na tecla hoje, mas eu queria que você falasse sobre pesquisa de mercado. Assim, eu imagino que vocês já devam ter, assim como qualquer outra empresa, né, tido momentos em que bateram cabeça ali, tentaram lançar produtos novos, talvez não tivessem sentido a necessidade do mercado, algum produto que de repente vocês tentaram e não deu tão certo, algum projeto que tentaram e não deu tão certo. Como que funciona isso? Você tem alguns casos de coisas que já foram tentadas e não deram certo. Esses casos foram casos pesquisados, que vocês sentiram que o público precisava, ou foram casos que aconteceram sem nenhum planejamento prévio, foram só com achismos e tudo mais? E quais são, como que vocês veem as possibilidades de novos lançamentos de produtos? Porque hoje, por exemplo, de um tempo para cá, na verdade, né? Esses cursos rápidos, assim, muitas escolas não tinham, né? E aí surgiu um método aqui, outro ali, e aí, como tem uma grande fatia do mercado que precisa disso que você falou, né, que são os adultos que querem aprender inglês para ontem, surgiu toda uma metodologia para que essas pessoas tivessem esse produto, né, acesso a esse produto. Então, eu queria saber um pouco de como que vocês organizam o lançamento de novos produtos, se tem pesquisa ou não, e se teve algum já que não deu tão certo assim. A gente, como nós temos contatos com os outros centros binacionais, a gente sempre fica muito de olho o que está acontecendo, porque a gente tem até grupo de WhatsApp entre os diretores dos outros centros coligados, e a gente tem mercados muito importantes ali dentro desse grupo. A gente tem Brasília, a gente tem Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, então Belém, Manaus. Então, assim, a gente tem grandes cidades que tem um mercado que às vezes está andando até um pouco mais na frente do que São José, né? Pelo tamanho mesmo da cidade, né? Se você pensar São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, são milhões e milhões de habitantes. São José ainda não chegou ali. Então, a gente, nessas trocas que a gente tem com os outros centros coligados, é muito, muito fácil, vamos dizer assim, a gente perceber algumas tendências. E até esse curso rápido, a gente trouxe, num primeiro momento, a gente usou o mesmo material do coligado de Brasília, que se chama Casa Thomas Jefferson, que é um dos maiores, e acho que é o maior do Brasil, na verdade, dos centros binacionais, e a gente tem contato próximo com pessoas da área acadêmica de lá, e quando a gente começou a perceber essa necessidade, fomos conversar com eles,
e olha, a gente está usando o material aqui, a gente já tem esse curso aqui caminhando há algum tempo e a gente tem aqui uma sugestão. A gente olhou, gostou, adotamos aquele material, depois de um tempo a gente já mudou, percebemos que tinha algumas coisas que para o mercado daqui de São José dos Campos serviam mais, e a gente fez as nossas adaptações e ficou super, super interessante para a gente dessa forma. E sobre o curso que talvez que não tenha dado muito certo, o que aconteceu com a gente há algum tempo atrás, foi quando a gente colocou esse curso rápido, nós já tínhamos um outro curso intensivo acontecendo. E esse outro curso intensivo foi perdendo alunos. A gente começou a ter 2 produtos parecidos no nosso portfólio e a procura foi aumentando em um, diminuindo o outro. E era um curso super tradicional nosso, era um curso que formou centenas e centenas de alunos aqui no Equideu e que acabou perdendo espaço, porque a procura do mercado mudou, né? Foi procurando, aluno adulto principalmente, foi procurando outros tipos de curso. Os alunos adolescentes, há um tempo atrás, vamos dizer aí uns 15 anos atrás, os adolescentes tinham o período da tarde meio mais livre, né? Mais tranquilo. Hoje em dia, o meu mais velho, que vai fazer 12 anos aí, tem a agenda cheia de segunda a sexta, na parte da tarde. Alguma coisa tem. É difícil o dia que está totalmente livre, totalmente tranquilo. Então, essas mudanças do mercado vão fazendo com que a gente tenha que mudar uma coisa aqui no curso, outra coisa ali. A gente não tem nenhuma necessidade de ter aquilo ali fixo o tempo todo. A gente vai olhando o mercado, uns vão entrando, outros vão saindo. Obviamente que a gente tem uma estabilidade, assim, né? Mas dependendo do momento, a gente lança alguma coisa nova e dependendo do momento, a gente tira alguma coisa mais antiga. Perfeito, muito legal. Tá sempre antenado, né, para ver o que o mercado precisa e o que está dentro das entregas de vocês. Até agora mesmo, né, da pandemia, desculpa te cortar, mas só para falar sobre o online, né? Nós iniciamos em 2020, até 2020, a gente não tinha nenhum curso 100% online no nosso portfólio. Aí, em março de 2020, a pandemia fez a gente colocar tudo no online. Só que nós já éramos certificados Google for Education. Então, nós já tínhamos a licença, nós já tínhamos equipe treinada e em uma semana a gente conseguiu colocar todas as nossas turmas para funcionar de modo online. Teve escola, né, como eu tenho contato com muitas escolas aqui em São José, a gente sabe que teve escola que deu um mês de férias, né, ali quando começou a pandemia, adiantou as férias para poder se estruturar. A gente perdeu uma semaninha a gente já começou já. E daí, de março até julho, a gente pilotou o online, que não era algo que a gente fazia. Em agosto, a gente abriu uma primeira turma 100% online. A gente já vendeu e já abriu a nossa primeira turma 100% online, onde o aluno, se ele não quiser nunca pôr o pé aqui na escola, ele não pôs desde o primeiro dia de aula. E hoje nós temos 10 turmas online em andamento. Turmas que começaram em agosto de 2020, turmas que começaram no meio do semestre, turmas que começaram esse ano, a gente tem várias turmas andando. Então, entrou no nosso portfólio da noite para o dia, né? Sensacional. E assim, eu até estava conversando com o Vitor aqui, o presidente da BIUP, esses tempos atrás, e ele fala uma frase que, assim, as crises, elas sempre vão vir, né? A da pandemia parece que está acabando, só que virão outras. A gente vai ter outros momentos de dificuldade. Faz parte, né? E aí, sai na frente aquela pessoa que está bem preparada, que está planejada, que tem os processos todos detalhados, que tem possibilidades, que enxerga
os planos de risco, as possibilidades que tem se tal coisa acontecer. E aí essas empresas naturalmente vão sofrer um pouquinho, todo mundo vai, mas Sim. elas conseguem se reerguer com maior facilidade, com maior rapidez e se destacam de fato no mercado. Então, parabéns para vocês por essa iniciativa, porque realmente eu presenciei isso um pouco de perto e na escola onde eu trabalhei, as coisas começaram a fluir bem próximo disso, 1 ou 2 semanas. Mas várias outras tiveram muitas dificuldades com relação a que sistema utilizar, ao material didático que não era adaptável e uma série de outras dificuldades que a gente viu aí acontecer para quem trabalha com educação e não estava, de fato, adaptado ao online, né? Guilherme, eu queria te agradecer por esse bate-papo, eu acho que foi muito rico. Eu queria muito trazer já alguém que tivesse essa expertise em inglês aqui para trazer essa visão de uma escola de inglês. Eu acho que você foi super acertou em tudo que falou aí, vários insights, várias questões de vivência mesmo, de dentro de uma escola de inglês que você trouxe para o pessoal. E para a gente encerrar aqui, eu queria que você deixasse algum tipo de dica, orientação, no que diz respeito a trabalhar com serviços e ter o cliente ali na ponta. Então, a satisfação do cliente entregar, de fato, qualidade, atenção, né, que a gente sabe que tem algumas coisas que elas vão além do valor que a pessoa paga pelo produto. E a questão da fidelização mesmo, que você deixasse uma mensagem aí para os empreendedores, nossos alunos que estão aí por todo o Brasil, em relação a essas duas questões. Serviço, né, a prestação do serviço para humanos, para pessoas, e a fidelização de clientes. Olha, Renato, eu acho que você estar aberto a escutar e deixar com que as pessoas perguntem para os clientes o que eles estão sentindo. Tanto aqui no nosso caso, né? Enquanto ele ainda está fazendo pesquisa, a gente procura entender muito qual é a necessidade dele para saber se nós somos a empresa certa para atingir aquelas expectativas, né? Na prestação de serviço é um pouco mais, não sei se a palavra é complicado, mas é diferente de quando você vai comprar um produto. Você gosta de um tênis de uma determinada marca, não interessa muito qual loja você vai, portanto que tem aquela marca, você já conhece aquele produto. Sim. Agora, quando a gente está falando de serviço, é tudo muito intangível. Então, aqui, pelo menos, né, na prestação de serviços educacionais, é muito intangível. Cada um tem o seu objetivo, cada um tem as suas dificuldades. A nossa prestação de serviço depende do comprometimento do nosso cliente para que a gente atinja. Então, você estar próximo, você perguntar, você ter um acompanhamento frequente com o cliente, do nosso caso, o nosso aluno, é muito importante, porque em outros tipos de prestação de serviço é algo muito curto. Você vai num barbeiro, você passa ali 1 hora no barbeiro, acertou o serviço, você está satisfeito, você vai embora para sua casa. Se você não está satisfeito, você procura outro barbeiro. Agora, quando é uma prestação de serviço mais longa, como é no nosso caso, se a gente não tiver toda hora ali do lado, perguntando, entendendo se está indo para o caminho certo e auxiliando o nosso cliente, fica difícil você conseguir manter a empresa aberta por tanto tempo e manter o aluno aqui por tanto tempo. Mas o princípio eu acho que é o mesmo para qualquer prestação de serviço, né? Mesmo quando você vai vender um produto que seja um tênis numa loja de tênis, se você vender um tênis que não é de corrida para um cara que está querendo correr, você também está cometendo um grande erro. Então, perguntar para o cliente e ter um ouvido atento, eu acho que é o segredo para a finalização bem feita. Perfeito, perfeito. Anota aí, galera. Anota aluno BeUp, empreendedores de todo o Brasil. Bela dica. Guilherme, queria agradecer você por esse tempo aí disponível para a gente, para trocar essa ideia, bater esse papo com relação
ao seu negócio, com relação às suas experiências também como empreendedor e até da sua família aí. Para mim foi muito agradável esse momento aqui. Eu gosto de falar de escola de inglês, gosto de falar sobre empreendedorismo e você com certeza contribuiu muito aqui para o nosso DNA Empreendedor. Fica o convite para uma outra oportunidade, a gente tocar em alguns outros assuntos. Queria te agradecer muito por esse momento e, enfim, agradecer de fato por tudo que você falou aqui. Beleza? Renato, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho muito legal poder falar um pouco mais sobre a história da empresa onde eu trabalho, onde eu cresci, onde a minha família trabalha. Mas o mais importante ainda, eu acho que é realmente falar com pessoas, com empreendedores de outros lugares que às vezes podem estar sentindo as mesmas dores e a gente pode compartilhar experiências. Às vezes alguma coisa que eu falo aqui ajuda alguém aí do outro lado da tela. Então é muito legal poder compartilhar e agradeço demais o seu convite. Pode contar comigo sempre que precisar. Show de bola. Bom, pessoal, esse foi mais um DNA Empreendedor, hoje com o Guilherme aqui do IQBEL, Escola de Inglês. Eu te espero no próximo, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Valeu. Valeu, tchau, tchau.